Olá pessoal, dando continuidade então à análise de circuitos resistivos em corrente contínua, vamos agora abordar aí a associação de resistores em paralelo. Já abordamos no vídeo anterior a associação em série, vamos ver então como se dá essa associação em paralelo. Bom, a característica de um conjunto de resistores que são associados em paralelo é essa que nós estamos vendo a figura. Nessa associação, nós vamos ver que a característica então desses resistores é que eles recebam uma mesma diferença de potencial, ou seja, entre esses resistores nós vamos ter uma mesma tensão elétrica chegando neles. Por que a gente pode dizer isso? Porque eles são ligados pelos mesmos nós. Todos esses resistores são ligados pelos mesmos nós. Reparem aqui então que nessa configuração desse desenho, esse ponto aqui em cima, por exemplo, onde está ligada o positivo da minha fonte de tensão E. Repare que esse positivo ele chega a todos os resistores nessa ligação feita aqui em cima. Então isso aqui tudo é um mesmo nó. Vamos chamar esse nó aqui de nó A. Nós, relembrando, já falamos sobre esse conceito de nó também em um vídeo anterior, onde eu falo lá dos conceitos básicos, na parte 2. Então, quem não se lembra desse conceito de nó, por favor, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aí. Então, o mesmo nó aqui, ó, nó A, chega desse lado aqui das resistências, né, R1, R2, até uma resistência Rn aqui, por exemplo. E da mesma forma, o negativo dessa fonte de tensão também chega a todos esses terminais aqui de baixo das resistências R1, R2, Rn. Se nós chamarmos esse nó aqui de nó B, significa então que todas essas resistências elas são ligadas em um lado pelo terminal A, pelo nó A, e do outro lado pelo nó B. Então os nós A e B chegam a esses mesmos resistores. Então se elas são ligadas pelos mesmos nós, significa que elas recebem então a mesma diferença de potencial, ou seja, a mesma tensão. Então nós podemos dizer que numa associação em paralelo a tensão elétrica é a mesma para todos os resistores. Porém a corrente se divide. Nós temos aqui uma corrente total, no caso desse desenho saindo dessa fonte de tensão. Essa corrente então, uma parte dela, né, pelo menos, ela vai aqui para a resistência R1, uma outra parte para a resistência R2, uma outra parte para a resistência Rn, ou seja, cada resistor que está associado em paralelo vai receber um valor de corrente e essa relação é dada de tal forma que a soma das correntes que percorre aqui, ó, cada resistor, ela vai ser igual então à corrente total, ou seja, a corrente que sai desta fonte. Então, basicamente, essa é que é a associação em paralelo. Vale lembrar que essa associação ela é utilizada, por exemplo, na ligação das cargas que existem numa instalação elétrica residencial, por exemplo. Elas são submetidas a uma mesma tensão elétrica e elas são ligadas. Uma característica importante da associação em paralelo é que essas cargas, né, no caso simbolizado aqui pelas resistências, elas são ligadas de forma independente. O que significa isso? Se por um acaso houver um problema aqui, ó, um defeito, né, na carga aqui que simboliza, por exemplo, a resistência R1, a outra carga aqui, ó, simbolizada, por exemplo, por R2, ela não deixa de funcionar por conta disso. Então, elas são independentes. Ao contrário da associação em série, onde se nós tivermos problema em uma das resistências, se uma das resistências abrir, por exemplo, não haveria corrente em nenhuma das outras resistências numa associação em série. Né? Ou seja, uma resistência influencia no recebimento de energia das outras. Tá? Bom, o objetivo de uma associação em paralelo é o mesmo objetivo de uma associação em série, ou seja, simplificar o conjunto de resistências de forma que nós tenhamos um valor de resistência equivalente que produz o mesmo efeito do conjunto de resistências que está sendo associado em paralelo. Então, o objetivo seria simplificar o circuito de forma a analisá-lo mais facilmente. Muito bem. Nós já falamos que a tensão E, lembrando que o E seria o valor da tensão lá daquela fonte, né, que nós vimos no circuito anterior, ela vai ser a mesma para todos os resistores.
caso eles estejam associados em paralelo, o que é o caso daquele circuito que eu mostrei agora há pouco. E a corrente total se distribui entre os resistores, seguindo exatamente essa relação que nós estamos vendo. Corrente I1 mais corrente I2 mais reticências mais corrente IN. A soma das correntes que passa por cada resistor vai ser igual à corrente total do circuito, ou seja, aquela que sai da fonte. A definição de resistência equivalente é a mesma lá da outra associação que nós vimos, ou seja, é a razão, ou seja, a divisão entre a tensão total da fonte pela corrente fornecida por essa fonte. Nós vamos então obter agora a expressão de resistência equivalente para resistores associados em paralelo, utilizando lá a relação das correntes que nós abordamos agora há pouco. Seria o somatório das correntes que passam por cada resistor igual à corrente total do meu circuito. A corrente em cada resistor, ela então vai ser calculada, pode ser calculada, utilizando-se a lei de Ohm. Para quem não se lembra, a lei de Ohm, tensão igual a resistência vezes corrente, né? V igual a R vezes I. No caso, nós estamos querendo obter a corrente, então nós vamos aplicar a lei de Ohm ainda, né? Só que isolando-se a corrente nessa expressão, nós vamos ter que corrente é igual a tensão dividido por resistência. No caso aqui dessa primeira expressão, nós estamos calculando a corrente que passa pelo resistor R1. Nós estamos chamando essa corrente de I1. I1 é igual à tensão E da fonte. Lembrando que essa tensão E da fonte ela chega em todos os resistores, ela é a mesma para todos os resistores, pois esses resistores eles estão ligados, né? Os terminais desses resistores eles estão ligados nos mesmos nós que a tensão da fonte. Por essa razão, o resistor recebe a mesma tensão da fonte. Seguindo o mesmo raciocínio aí para as outras correntes, né? A corrente I2 vai ser igual a essa mesma tensão E dividido pelo valor da resistência R2. E isso vai prosseguindo até a corrente IN, que vai ser igual à mesma tensão E dividido pelo valor da resistência RN. Bom, nós temos lá a expressão então do somatório das correntes. E sabemos que corrente é igual a tensão dividido por resistência. Substituindo isso lá naquela equação do somatório das correntes, nós temos, né? Tensão E sobre resistência R1, que é a corrente I1, mais tensão E sobre resistência R2, que equivale à corrente I2, mais reticências, mais o E aqui, ó, dividido pela resistência Rn, que equivale à corrente In. Ou seja, aqui nós temos o somatório das correntes, mas cada corrente está sendo simbolizada por tensão dividido por resistência, né? Isso aqui continua sendo igual à corrente total fornecida pela fonte. Podemos verificar que a tensão E, como é a mesma para todos os termos, acaba sendo um fator comum nessa soma. Logo, posso colocá-lo em evidência. Vai ficar assim, né? O E aqui, então, do lado de fora, multiplicando. Quando eu tiro o E aqui da minha fração, não é, pessoal? Vai ficar o 1 aqui, ó, dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais reticências, mais 1 dividido por Rn. Quando eu tiro o E fora, então, sobra 1 aqui no numerador de cada fração dessa. Isso continua sendo igual ao I aqui. E aí, passando o E. O E não estava multiplicando isso daqui tudo, pessoal? Vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais reticências mais 1 sobre Rn igual à corrente total da fonte dividido pela tensão fornecida pela mesma. Lembrando que a resistência equivalente é tensão sobre corrente. Então, repare que nós temos aqui corrente dividido por tensão, que nós achamos na expressão, né? Se tensão sobre corrente é o valor da resistência equivalente, o que é corrente dividido por tensão? Seria o inverso desse valor, né, pessoal? Seria 1 dividido pela resistência equivalente. Então, substituindo isso daí, nós vamos ter então que 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a esse somatório dos inversos de cada resistência que eu estou associando. Ou seja, o inverso da resistência equivalente, ou seja, 1 dividido por resistência equivalente entre esses resistores que nós estamos associando em paralelo, isso vai ser igual à soma dos inversos dos valores de resistência dos mesmos, ou seja, as resistências que eu estou associando. Então vai ficar assim, né, pessoal? 1 dividido por resistência equivalente igual
1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, enfim, o tanto de resistores que eu tiver, até eu chegar aqui no último. Se eu tiver N resistores, 1 sobre Rn seria o último termo. Bom, é comum também nós utilizarmos uma expressão, mas essa expressão ela tem uma limitação, pessoal. Essa expressão ela só pode ser utilizada, essa que eu vou mostrar agora, tá? Quando eu tiver dois, e somente dois resistores associados em paralelo. Eu posso obter o valor do equivalente pegando o produto dos dois valores de resistência dividido pela soma desses mesmos valores. Tá? Então, o produto entre R1 e R2 dividido pela soma entre R1 e R2. Isso aqui eu posso fazer para achar o valor de resistência equivalente entre dois resistores associados em paralelo. Se eu tivesse 3 resistores, eu não poderia fazer o produto R1, R2, R3 dividido por R1 mais R2 mais R3. Isso não é válido, tá, pessoal? Essa expressão, então, repetindo, só vale para duas resistências associadas em paralelo. Se eu tivesse, então, 3 resistências, eu poderia fazer de 2 em 2. Faço aqui a associação entre dois resistores utilizando essa expressão. O resultado disso eu poderia associar com uma terceira resistência. E isso é válido, tá? Muito bem. Da mesma maneira que na associação em série, nós também podemos calcular a potência dissipada em cada resistor, pessoal. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando lá a mesma expressão de potência que nós já conhecemos. Tensão vezes corrente. Nesse caso, a tensão é a mesma, né? Nós vamos observar, então, para calcular a potência nos resistores, né? P1, P2, até chegar no Pn, ó, eu uso o mesmo valor de tensão e multiplico pela corrente que passa por aquele determinado resistor, onde eu estou querendo calcular aquela potência. Então, a potência P1 aqui, ó, seria a potência dissipada no resistor R1. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu estou utilizando a corrente I1 no cálculo dessa potência. Da mesma forma, a potência no resistor 2, eu utilizo a corrente I2 e assim por diante. A potência total fornecida pela fonte posso calcular como a soma de todas essas potências dissipadas em cada resistor, ou também posso calcular pelo produto entre a tensão fornecida pela fonte e a corrente fornecida por essa mesma fonte. Então vamos fazer um exemplo? Então aqui nós temos nesse exemplo, né, uma fonte de tensão de 120 volts. Reparem então aqui, o positivo dessa fonte chega nos 3 resistores aqui em cima e o negativo chega nos 3 resistores aqui embaixo. Logo a diferença de potencial aqui, ó, entre os nós A e B chega aqui, porque aqui nós também temos os mesmos nós A e B. Aqui nós também temos os mesmos nós A e B. E aqui também nós temos os mesmos nós A e B. Para estar em paralelo, pessoal, não precisa estar perfilado dessa mesma maneira aqui não, tá? Com os resistores todos na vertical. Não. Se nós enxergarmos que os dois resistores eles são ligados pelos mesmos nós, por isso que é importante identificar os nós no circuito. Então, se os nós que são usados para ligar essa resistência são os mesmos para ligar essa outra resistência, isso já basta para concluir que os resistores estão associados em paralelo, tá? Então, não necessariamente o desenho tem que estar aqui nessa forma aqui não, tá, pessoal? Vamos lá, então. Calculando a resistência equivalente. O que a gente vai usar para calcular a resistência equivalente? Vamos lembrar lá da expressão 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. O R1, no nosso caso aqui, seria 10, o R2 seria 15, o R3 seria 12. Ou seja, 1 sobre 10 mais 1 sobre 15 mais 1 sobre 12. Aqui há várias formas de calcular, né, pessoal? A gente poderia fazer as divisões aqui, calcular em valores decimais, somar esses 3 valores, a gente já estaria calculando aqui o inverso da resistência equivalente. Nesse caso, eu preferi achar aqui o mínimo múltiplo comum, que foi aqui no caso de 60, né? Aqui eu já fiz a conta, né? 60 o denominador. Aqui eu já achei os valores utilizando o mínimo múltiplo comum. Fazendo essa soma, eu vou ter 15 dividido por 60. Simplificando isso, eu vou ter 1/4. Ou seja, se 1 sobre resistência equivalente é igual a 1/4, invertendo-se os dois lados, vou ter que a resistência equivalente é igual a o inverso de 1/4, que é igual a 4 ohms. Então, esse é o valor da resistência equivalente nesse caso. Lembrando que uma outra opção seria nós calcularmos o produto pela soma entre 10 e 15, por exemplo. O resultado disso
eu faço novamente o produto pela soma com 12 ohms. De 2 em 2 aqui até nós chegarmos na associação de tudo. Nós encontraríamos os mesmos 4 ohms. A letra B, nós vamos calcular a corrente elétrica fornecida pela fonte. A corrente elétrica fornecida pela fonte nós vamos calcular utilizando a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Corrente total, né, vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente entre essa associação que nós fizemos lá na letra A. Ou seja, 120 dividido por 4, 30 amperes. A corrente em cada resistor, por sua vez, é dada da seguinte maneira, né? Então, a corrente I1, por exemplo, eu calculo como a tensão da fonte. Lembrando que essa tensão é comum a todas essas resistências, uma vez que elas estão associadas em paralelo. Lembrando, associação em paralelo, a tensão é a mesma. Isso que caracteriza uma associação em paralelo. Mas como eu quero encontrar só a corrente que passa aqui, ó, no resistor de 10 ohms, eu vou dividir só pelo valor dessa resistência, R1. 120 dividido por 10, 12 amperes. Da mesma forma, a corrente I2 vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência de 15 ohms. 120 dividido por 15 dá 8 amperes. Corrente 3 da mesma maneira, 120 dividido por 12, né? Que é a resistência por onde passa a corrente que eu quero obter. Isso vai dar 10 amperes. Lembrando que se eu somar então 10 amperes, que é o I3, mais 8 amperes, que é o I2, mais 12 amperes, que é o I1, 12 mais 8, 20, mais 10, 30. O que é 30 amperes? A corrente que sai da fonte. Lembra que a gente calculou isso na letra B, pessoal? Ou seja, provando que, numa associação em paralelo, a soma das correntes que passam em cada resistor associado em paralelo, isso vai ser igual à corrente fornecida pela fonte. Tá? A potência dissipada em cada resistor, por sua vez, será aí, ó, o produto entre a tensão que chega nessa resistência, a tensão da fonte, vezes a corrente que passa por essa resistência. Então, eu calculo a potência dissipada aqui na resistência de 10 ohms. 120 vezes 12, 1.440 watts. Lembrando que a unidade de potência é o watt, né? Potência no resistor R2, que é esse aqui de 15 ohms. Ó. Eu pego a tensão que chega nele vezes a corrente que passa por ele, que é a corrente I2. 120 vezes 8 vai dar 960 watts. Potência no resistor R3 da mesma maneira. Tensão que chega aqui, que é os mesmos 120, vezes a corrente que passa pelo resistor de 12, que é a corrente 3. 120 vezes 10 vai dar lá 1.200 watts. Por fim, para a gente finalizar esse exemplo, a potência total fornecida pela fonte nada mais é do que a soma das potências dissipadas em cada resistor individualmente. Nós vamos ter então 1.440 mais 960 mais 1.200. Isso vai me dar um total de 3.600 watts. Lembrando que a potência da fonte também poderia ser encontrada pegando a tensão da fonte, que é 120, multiplicando pela corrente total que sai dessa fonte, que é 30. 120 vezes 30 dá quanto? Os mesmos 3.600 watts. São duas maneiras de se calcular a mesma coisa. Beleza, pessoal? No próximo vídeo abordando esse assunto, né, circuitos resistivos em corrente contínua, nós já vamos aí para a associação mista, onde a gente vai combinar associações em série e em paralelo. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima!